a multiforme sabedoria de Deus. Texto áureo. Para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida pelos principados e potestades nos céus. Efésios 3:10. Verdade prática. A multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. Leitura complementar. Provérbios 2:6. Deus dá sabedoria. Provérbios 9:10. O princípio da sabedoria. Romanos 11:33. A insondável sabedoria divina. Quinta. Romanos 11:34-36. Quem compreendeu o intento divino? 1 Coríntios 1:24. Cristo, a sabedoria de Deus. Efésios 1:17. O espírito de sabedoria e de revelação. Leitura bíblica. Efésios 3:8-10 e 1 Pedro 4:7-10. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Objetivos da lição: explicar o caráter diverso dos dons espirituais e ministeriais, elencar as qualidades dos bons despenseiros dos mistérios divinos e correlacionar os dons espirituais com o fruto do Espírito. Introdução. O Altíssimo revelou para a Igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para o seu povo usando os seus santos, apóstolos e profetas para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Era a multiforme sabedoria do Pai manifestando-se para pessoas simples como eu e você. Capítulo 1. Os dons espirituais e ministeriais. 1.1. São diversos. Na passagem bíblica de 1 Coríntios 12, versículo 8-10, são mencionados 9 dons do Espírito Santo. Há outros dons espirituais noutras passagens da Bíblia já mencionados em lições anteriores deste trimestre, como Romanos 12, 6-8, 1 Coríntios 12, 28-30, 1 Pedro 4, 10 e 11 e Hebreus 2, 4. São dons na esfera congregacional. Em Efésios 4, 7 e 11, 2 Timóteo 1 e 6, vemos dons espirituais na esfera ministerial da Igreja. 1.2. São amplos. A sabedoria de Deus é multiforme e plural. É manifesta em seus dons espirituais e ministeriais nas várias comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. 1.3. São dádivas do Pai. Outras excelentes dádivas de Deus dispensadas à sua Igreja para comunicar o Evangelho a todos são: primeiro, o amor. A grande manifestação do amor do Deus Altíssimo para com a humanidade foi enviar o seu Filho amado para salvar o mundo. João 3,16. Este amor dispensado por Deus desafia-nos a que amemos aos nossos inimigos e ao próximo, isso é, a qualquer ser humano carente da graça do Pai. Segundo, a dádiva da filiação divina. Deus torna um filho das trevas em filho de Deus.
É a graça do Pai eterno indo ao encontro da pessoa, tornando-a membro da família de Deus. Terceiro, o ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo explica o milagre da salvação como resultado do ministério da reconciliação em 2 Coríntios 5,19. Todo ser humano pode ter a certeza de salvação eterna, mas de salvação agora também. Quem está em Cristo é uma nova criatura, e o resultado disso é que Deus faz tudo novo em sua vida. 2 Coríntios 5,17. No capítulo 1, nós aprendemos que os dons espirituais e ministeriais são diversos e amplos. Capítulo 2. Bons despenseiros dos mistérios divinos. 2.1. Com sobriedade e vigilância. O despenseiro deve ministrar à igreja local, retirando da despensa divina o melhor alimento para o rebanho. Paulo destaca a sobriedade e a vigilância do candidato ao episcopado como habilidades indispensáveis ao exercício do ministério. 1 Timóteo 3,2. Por isso, o apóstolo recomenda ao obreiro não ser dado ao vinho, pois a bebida traz confusão, contenda de dissolução. O fiel despenseiro é o oposto disso. Ele nunca perde a sobriedade e a vigilância em relação ao exercício do ministério dado por Deus. 2.2. Amor e hospitalidade. Os despenseiros de Cristo têm um ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. 1 Pedro 4,8. Mediante a graça de Deus, o obreiro pode demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas. Amar sem esperar receber coisa alguma é parte do chamado de Deus para os relacionamentos. 1 João 3,16. Essa atitude é a verdadeira identidade daqueles que se denominam discípulos do Senhor Jesus. João 13, 34 e 35. Aqui também era o caráter hospitaleiro do obreiro recomendado pelo apóstolo Pedro, em 1 Pedro 4,9. Isso se torna possível para quem ama incondicionalmente, pois a hospitalidade é de acolhimento, bom trato para com todas as pessoas, sejam elas crentes ou não, pobres ou ricas, cultas ou não. Este é o apelo que o escritor aos Hebreus faz a todos os cristãos, em Hebreus 13, versículo 2 e 3. 2.3. O dispenseiro deve administrar com fidelidade. A graça derramada sobre os despenseiros de Cristo tem de ser administrada por eles com zelo e fidelidade. A palavra de Deus nos adverte: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10. Pregando, ensinando ou administrando o corpo de Cristo, tudo deve ser feito para a glória do Senhor, a quem realmente pertence a majestade e o poder. 1 Pedro 4,11. Paulo ensina-nos ainda que devemos ser vistos pelos homens como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Por isso, os dispenseiros de Deus devem ser fiéis em tudo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, conforme aprendemos em Efésios 3, versículo 10. No capítulo 2, nós aprendemos que os bons despenseiros dos mistérios divinos devem apresentar sobriedade, vigilância, amor, hospitalidade e fidelidade ao Senhor. Eis aqui agora uma tabela dos dons espirituais e ministeriais. Vejamos. Os dons de revelação são eles: a palavra de sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento de espíritos.
Os dons de poder são eles: o dom da fé, os dons de curar e a operação de maravilhas. Os dons de expressão são eles: o dom de profecia, variedade de línguas e a interpretação das línguas. E, por fim, os dons ministeriais, que são os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os doutores. Capítulo 3. Os dons espirituais e o fruto do Espírito. 3.1. A necessidade dos dons espirituais. Os dons espirituais são indispensáveis à igreja. Uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade, as quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo e curar as enfermidades. Em tal estado, os dons do Espírito são ainda mais necessários. É no tempo de sequidão que precisamos buscar mais e mais a face do Senhor, rogando-lhe a manifestação dos dons espirituais para o despertamento espiritual dos crentes em Jesus. 3.2. Os dons espirituais e o amor cristão. Paulo termina o capítulo sobre os dons espirituais dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 12:31. Em seguida, ele abre o capítulo mais belo da Bíblia Sagrada sobre o amor, que é 1 Coríntios 13. Como já dissemos, não é por acaso que o tema do amor está entre os assuntos espirituais, entre os capítulos 12 e 14. Ali o apóstolo dos gentios refere-se a vários dons, ensinando que sem o amor nada adianta tê-los. 3.3. A necessidade do fruto do Espírito. Uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito, Gálatas 5:22, o amor, é que o nosso Pai Celestial quer a sua igreja. Uma igreja cheia de poder, que também ama o pecador, cheia de dons espirituais, mas que também acolhe o doente, zelosa da boa doutrina, mas em chamas pelo amor fraterno que, como diz Paulo, é sofredor, é benigno, não é invejoso, um amor que não trata com leviandade, que não se ensoberbece, que não se porta com indecência, que não busca os seus interesses, que não se irrita e que não suspeita com o mal. 1 Coríntios 13, 4 e 5. O caminho do amor é o mais excelente que os dons espirituais. No capítulo 3, nós aprendemos que os dons espirituais estão ligados ao amor cristão, o mais autêntico fruto do Espírito. Conclusão. A multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo e a partir dos dons de Deus necessários ao crescimento espiritual dos crentes em Jesus. Sejam quais forem os dons, aqueles que os possuem devem usá-los com humildade e fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas sobretudo o amor, pois sem amor de nada adianta possuir dons. Estes são para a edificação dos salvos em Cristo Jesus. Amém.